Certo, pessoal? Então, bem-vindos ao The Natural Media Podcast. Tá? Então, me chamo Thomas Berg. Não vou entrar em muitos detalhes agora na minha apresentação, mas quem quiser saber mais informações sobre mim, aqueles que ainda não me conhecem, eles podem entrar, então, na página da The Natural Media, que ali, então, tem bem mais informações sobre mim. Antes de eu apresentar o Márcio, tá? Que eu fiquei super feliz quando aceitou, então, e achou legal essa ideia de fazer esse podcast, eu quero falar um pouquinho sobre o propósito desse podcast. Tá? Então, o objetivo, a princípio, é a gente falar sobre fotografia, sobre vídeo, dentro das áreas científicas, educacionais e ambientais. Tá? Então, cada vez mais a gente usa essas ferramentas, então é muito importante a gente abordar elas também, principalmente como ferramenta de estudo. Né? Claro que divulgação também está muito importante nesses últimos tempos, né? Principalmente em épocas de Covid, comunicação também, né? Então, a ideia, a princípio, Márcio, te falando um pouquinho aqui, é fazer um bate-papo, tá? Então, justamente com pesquisadores, né? e outros, até educadores, e nessas áreas, então, científicas, ambientais e educacionais, que é então, falar sobre vídeo, fotografia, né? E como que vocês usam, no caso, essas ferramentas dentro dos projetos de trabalho de vocês. Né? E aqui mencionei como uma ferramenta metodológica, muitas vezes, mas também como uma forma de divulgação. Né? Mas, se tu me permite, então, Márcio, eu fiz uma pequena apresentação, uma síntese aqui, tá? Não peguei do teu Lattes, porque é muito extenso, mas eu fiz uma compilação, então, de algumas outras páginas. Mas o Márcio é doutor em Biociências, especialização em Zoologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e fez sua graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se formou, então, como bacharel em Zoologia. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Zoologia da URGS e coordena, junto com a professora Laura Verrastro e Murilo Guimarães, o Laboratório de Herpetologia, que é focado no ensino e pesquisa da conservação sistemática, ecologia, distribuição e história natural de anfíbios e répteis da fauna do Pampa e do sul da Mata Atlântica. O Márcio também é orientador do programa de pós-graduação em Biologia Animal da mesma instituição, da URGS, onde já orientou, então, dezenas de alunos e alunas de mestrado, doutorado, além dos alunos de iniciação científica. Atualmente, também é coordenador do PET Bio, um programa de educação tutorial que eu acho muito legal, onde orienta alunos e alunas de graduação em projetos de educação ambiental e divulgação científica. Tive o prazer até de ministrar um curso, né, para vocês, não faz muito tempo atrás. Bom, diversidade animal, conservação, fotografia e educação estão entre os seus maiores interesses. Algo que tu gostaria de complementar, Márcio? Não sei se eu falei tudo. Com certeza não falei tudo. Já é um tempo trabalhando com isso, né, Tom? Mas, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu adorei a ideia desse podcast. Acho que vai ser muito legal, certamente, você, assíduo ouvinte aí dos próximos. É isso. Atualmente, eu sou professor do Departamento de Zoologia, né? E minha especialidade dentro do laboratório é anfíbios répteis, mas tenho um interesse geral em diversidade de tetrápodes, principalmente, e trabalho também alguma coisa com fauna marinha, e a fotografia faz parte aí essencial aí dos meus interesses aí. Bom, mas eu vou ter que falar, eu sou super fã do teu Instagram, tá? Então, o Márcio tem um perfil de Instagram, onde, se não me engano, tem por volta de 1.500 seguidores, né? Onde ele posta, então, fotografias lindas, por sinal, alguns vídeos também, né? Sobre, enfim, sobre anfíbios, sobre répteis, sobre, principalmente, né, paisagens também dos lugares que vocês fazem pesquisa, espécies que vocês fazem pesquisa, né? E é difícil saber um pouquinho como é que é o que é profissional, o que é amador, mas eu acho que a tua fotografia profissional, assim, eu gosto muito pode falar mais em detalhes depois, da luz dela, como é que tu coloca, como é que tu enquadra, onde é que tu foca, tá? É incrível.
tá? E até vou colocar aqui o endereço do teu Instagram aqui embaixo na tela, para aqueles que já quiserem, de repente, dar uma olhada enquanto estão assistindo aqui o vídeo, possam apreciar, então, as tuas imagens. Mas, Márcio, fala um pouquinho, então, como é que tu começou, assim, porque a gente sempre tem aquele interesse, né, aquela curiosidade de saber como é que tu entrou no mundo da fotografia. Uma boa pergunta, tentar lembrar isso, mas desde sempre que eu lembro, assim, eu fui apaixonado por biodiversidade e por imagens, né? E isso bem antes da internet, a gente tinha outras formas de acessar isso, né? Um pouco mais difíceis, assim, mas eu me lembro de ficar cativado, assim, por fotografia, e que é o que eu mais faço, né? Mas por vídeo também, através da National Geographic. Acho que para mim foi a principal porta de entrada, assim, para muita gente, né? Que ainda hoje eu acho que eu gostava muito da revista, e tem uma lembrança assim que eu nunca consegui esquecer dos primeiros documentários que eu vi da National Geographic, que para mim eram altamente fotográficos, né? Tinha uma qualidade fotográfica impressionante, aquilo assim brilhou meu olho, assim, eu disse, nossa, eu adoro isso, adorei a ideia de capturar aquilo que a gente está vendo daquele jeito, né? Então, um pouco eram as revistas, mas eu tenho uma lembrança muito interessante desses documentários, aqueles documentários sobre a África, Kalahari, aquilo assim foi, para mim, foi marcante aquilo, né? E acho que isso foi o que me fez me apaixonar, é aquilo que faz a gente querer ir atrás, assim, e eu comecei, logo que eu entrei na biologia, né, meu orientador era um excelente fotógrafo, e aí começou através do trabalho, de registrar, principalmente serpentes, né, que ele trabalhava, e que eu trabalhava também, e aí que começou, né, eu acho que eu comecei com essa ideia, Naquela época era tudo filme, né? filme, É. tudo filme. E o interessante foi que eu ainda até hoje, né, tenho muita fotografia em papel guardada, que eu ainda tenho que digitalizar algumas das fotos que eu tenho de algumas espécies, por exemplo, eu só tenho originais em papel. E depois, algo, eu não sei se tu fez bastante, então, mas eu fiz muito em slide, né? Fiz Em alguns. diapositivo, com o meu orientador e outros amigos, né? Acabei tendo alguns amigos fotógrafos que eu acabei aprendendo muito com eles, e faziam tudo em diapositivo, né? Em slide. E aí eu comecei a fazer bastante, assim, e era trabalhoso, não era todos os locais que revelavam os slides, né? Isso, é. Então a gente ficava aguardando, fazia as fotos e ficava aguardando, conseguir um lugar para revelar e saber se as fotos tinham ficado boas ou não, né? E tinha que arranjar um local para projetar. Mas foi isso, assim, ela entrou realmente como uma. Eu gosto muito de imagem, de ver imagens de qualidade, e a nossa profissão como biólogo, eu acho que proporciona de encontrar isso, né? Tanto a minha proximidade com os animais, Uhum. que é algo que eu explorei bastante, acho que talvez a coisa que eu mais explorei é a macrofotografia, para registrar Uhum. os animais que eu trabalho, que são animais pequenos, né? Mas depois a gente acaba se apaixonando por fotografia de paisagem também, ou seja, tu levanta os olhos onde tu tá e tu vê aquilo e tu quer, né? É uma lógica diferente de fotografia, mas a gente Uhum. aprende também. Começou por Que- aí, Thomas, eu acho que começou. quem foi teu orientador? O Marcos de Bernardo, que Tá. era professor na PUC, e É. ele fotografava já, e eu me encantei com a ideia de registrar serpentes, né? E foi que começou também. E o orientador dele e meu de doutorado é o professor Ivan Sazima, que é um excelente fotógrafo, não sei se você conhece as fotos dele, Sim. né, da Unicamp, então aquilo também, né, a gente, na época, trocava slides com o Ivan Sazima, a gente Que levava os legal. nossos melhores slides e ele dava Uhum. alguns slides dele de espécies que a gente não tinha aqui, então foi aí que eu comecei a aprender a fazer fotografia macro. E foram eles que te passaram também essas primeiras assim orientações, por exemplo, o que que a gente tem que pensar, assim, sabe, a velocidade do obturador, a asa, todas essas informações Sim, assim, fotografia primeiro básica, né? aprendizado É, foi com eles mesmo, assim, foi legal. principalmente a fotografia macro, né? Que era o principal objetivo, assim, do nosso inicial lá, então, mas que foi que me fez aprender bastante o uso de velocidade, de abertura, profundidade de foco, que é crítica, né, para fotografia macro, assim,
algo que é importante também, o uso da luz, né? A luz natural, quando a gente pode usar, é incrível, mas muitas vezes na macrofotografia não é suficiente a Não. luz natural, é muito difícil sair, por exemplo, caminhando com a máquina com a lente macro no meio da mata lá e conseguir fotografar o animal que tá ali, porque tá escuro, daí não tem profundidade de foco, então o É. uso de flash também eu aprendi. Meus primeiros passos foram ali, né? Foram com eles. E eu acho que eu aprendi bastante depois. Eu tenho uma parceria de longa duração, eu sou também pesquiso junto com um grupo de estudos de mamíferos aquáticos do Rio Grande do Sul, Isso, aí eu ia né? comentar depois, né, o Gemars. É, o Gemars, então, Uhum. acho que todos os meus colegas ali também têm essa paixão por fotografia, usam É. ela, basicamente, trabalham com animais muito grandes, né, baleias, golfinhos, animais grandes, assim, então a fotografia sempre foi essencial para isso. Mas E sabe aí eu que aprendi muito com é, eles também, as outras técnicas para tele, né, para telefoto. sabe que durante a graduação eu fiz um curso deles. Eles davam cursos assim paralelos no, eu me lembro na PUC. Uhum, E eu também, ó, eu posso dizer que foi uma dos cursos que me fez assim me motivar para começar a fotografar mais, porque, enfim, no foi estudo um de mamíferos aprendizado marinhos, coletivo com eles ali. e isso, estamos vendo todas aquelas fotos ali, principalmente fotos aéreas e fotos, enfim, né, batana de baleias para identificação, e eu acho que isso que Isso, me interessou mais foi assim o uso da imagem como uma ferramenta, né? E eu acredito que vocês façam isso também, né? sim, Para identificar o sapinho admirável, barriga vermelha, né? Se eu não me engano, assim, sim, vocês tiram a fotografia da barriga e funciona como uma digital, né? Então, funciona, cada uma um tem técnica o seu pouco padrão de invasiva, né? pintas, né? É. Isso. Cada vez mais a gente está usando foto-identificação e é algo interessante porque eu também trouxe essa ideia da foto-identificação dos mamíferos marinhos, né, que se usava, a gente acabou fazendo foto dos túrsops truncatus, ou túrsops gefireus, né, nos botos da Barra, do Rio Tramandaí, no Mampituba, então a gente identificava eles pelas marcas nas dorsais. Eu acabei participando junto com o Gemars de um projeto na Antártica, onde a gente fotografou muito, e da Que parte da legal. fotografia era fotografar o ventre das caudas das baleias jubares, né? Que era um Uhum, projeto coordenado pela FURG e foi usado para foto-identificação também. uhum. E que na época se usava isso basicamente para animais grandes, né? E agora a gente está usando para animais muito pequenininhos, né? Sapinhos pequenos e técnicas bem pouco invasivas, né? Necessita manipulação mínima, mas não necessita implante de nada, não necessita corte, né, de falanges, técnicas bem invasivas que, na medida do possível, a gente podendo evitar. Então, a fotografia entra, para mim, tanto como obtenção de dados básicos para a ciência, então, nesses casos aí, mas também para o registro de espécies, né? Boa parte do nosso material testemunho que a gente trabalha em biodiversidade acaba indo para coleções, no caso de anfíbios e répteis, por exemplo, né? Animais guardados em álcool, fixados em formol, onde a cor se perde, por exemplo, Pois é, muitas vezes a é. forma, né, não é mais a mesma, então Uhum. fotografar antes é algo muito importante, algo que eu aprendi lá na minha iniciação científica com os orientadores, e aí a gente vai levando então, é bem importante isso, né? A gente conseguir preservar as cores. E algo que nunca tinha sido o meu primeiro objeto de ou razão para tirar as fotos, mas que depois acaba virando extremamente importante, é o que tu falou e que tu usa bastante também, né, Thomas? E ensina as pessoas a usar, é a divulgação e o próprio ensino. Eu acabei virando professor, né? E eu uso muitas minhas fotos em aula, eu acho que isso tem um efeito muito importante no ensino, tu usar fotos boas, tu usar as tuas fotos, eu acho que para mim é muito importante, eu não consigo imaginar dando as minhas aulas sem ter as minhas fotos para É. usar, né? Isso é muito importante para palestras também, quando tu mostra as tuas fotos, né? Eu acho, para mim Eu é acho isso essencial. importantíssimo também, né? Mas eu acho a gente tem alguns anos ali, eu acho que de diferença, pouca coisa, né, da graduação, né? Mas eu me Sim, lembro pouquinho. assim que a maioria dos cursos na URGS, que eu também, né, para aqueles que não sabem, eu sou graduado como biólogo na URGS, a maioria dos cursos usava aquelas lâminas, né? Então não Sim, tinha ainda um uso de um retroprojetor PowerPoint.
Então, eu me lembro que foi, eu peguei justamente durante esses 4 anos e meio que eu fiquei na graduação, eu peguei essa transição, então começou a se usar bem mais imagens, né, pessoais, Imagens, assim, né? que a gente podia botar num PowerPoint. Naquela época ainda era aquele disco enorme, né, que eu me lembro que a gente botava, assim, às vezes cabiam, dependendo a qualidade da foto, cabiam só umas 20, no máximo 50, que depois a gente Sim. colocava no PowerPoint e projetava, né? Até fiz algumas apresentações para algumas cadeiras usando PowerPoint, usando minhas imagens, né? Eu Mas isso usei bastante é projetor de super slide. importante. As minhas primeiras aulas eram em projetor de slide, palestras, então a gente usava tanto imagens nossas sabe, das paisagens, dos animais, quanto a gente produzia os slides com texto na tela do computador e tinha que fotografar a tela do computador e revelar o slide para usar depois. Assim, eu até tenho guardado várias hoje, por exemplo, agora toda a minha apresentação da minha tese de doutorado foi feita assim, né? Foi feita no computador, no PowerPoint, mas não existia projetor ainda naquela época. Então eu tirava a foto da tela e usava o slide para projetar, né? Mas a qualidade do slide era excelente, né? E do projetor era Sim, excelente. Ainda hoje é sim, melhor do que a maioria dos projetores que a gente usa, né? com certeza, é verdade. É. E tu vê que É, não faz tanto tempo assim, né? Mas dá para ver que muda muito rápido toda essa questão, assim, das ferramentas que a gente tem, principalmente mudou. nessa área, assim, dentro da pesquisa, né? Por exemplo, durante o meu mestrado, até, eu usei filmagens, então foi o primeiro contato, assim, que eu tive com filmagem dentro da pesquisa, né? Então, onde eu estava pesquisando, brevemente, assim, onde eu estava pesquisando, então, o comportamento alimentar do bacalhau em diferentes posições de grama marinha dentro de uma piscina de criança. Então, eu meio que Uhum. fiz pequenos, assim, blocos ou quadrados de grama marinha, colocava num certo padrão dentro da piscina e filmava de cima o peixe nadando. Então, usando Para depois um analisar o programa, comportamento. isso, então o programa automaticamente calculava, então, o tempo que o peixe ficava fora e dentro desse habitat de grama marinha. E, ali eu achei fantástico. E daí eu me lembro que a gente teve dinheiro para comprar uma câmera Full HD, uma Kodak, daquelas Aquafan, das primeiras, assim, que tinha um pouquinho mais, era mais acessível, um pouco melhor qualidade de imagem. Uhum. Então, filmava, assim, eu fiquei um mês filmando. Então, aquilo ali, nossa, aquilo ali foi aprendizado, foi ótimo para mim, né? A gente teve a Mas, oportunidade, né, Thomas, de pegar uma mudança é, muito grande de tecnologia, né? é, Eu me lembro até hoje das primeiras máquinas digitais é, e junto com o meu orientador a gente olhar e conversar e dizer, isso não vai dar certo. Porque a qualidade do que a gente fazia ainda era muito melhor em slide, né? é, E, nossa, não podia estar mais errado, né? Em poucos anos isso substituiu completamente, a gente pegou uma mudança que acho que por bastante tempo antes da gente começar, as máquinas não tinham evoluído tanto assim, né? Por algumas décadas. De repente, a mudança de tecnologia é absurda, né? Foi muito rápido. é. Incrível. Mas olhando, por exemplo, a página de vocês, o laboratório, dentro da página da URGS, dá para ver, assim, vocês têm várias imagens, vários vídeos até, né? Eu assisti, acho que foi ontem um vídeo que eu não tinha assistido, que em 2015, se eu não me engano, que vocês, tu principalmente estava apresentando, então, né, os trabalhos Sobre feitos o dentro do nosso laboratório. laboratório. E daí diversos, assim, tantos mestrandos como doutorandos, né, pessoal da graduação falando e até usando esse usando máquina fotográfica. Então, deu para ver, assim, que eu acho que, não sei, tu consegue ver a tua pesquisa, o teu trabalho sem essas ferramentas? Sem, por exemplo, fotografia, sem, de repente, vídeo. Bom, vídeo não é tão comum, né? Não é Mas tão sem a comum ainda. fotografia, Não, a gente precisa da fotografia. Quase uhum, todos os trabalhos que a gente faz, assim, focados mais em diversidade, a gente tem usado bastante. Tem usado muito. É interessante depois. Até eu já tirei tanta foto que agora eu começo a procurar. Tem foto da maioria das espécies, por exemplo, de anfíbios répteis. Eu fico super feliz com isso. A gente está conseguindo usar isso em guias de campo, livros. Então, essa parte de divulgação, publicações que algumas nem são tão de divulgação assim, são mais técnicas, mas a gente tem foto, é muito importante. Então, eu não consigo. Alguns dos trabalhos que a gente vem fazendo há um bom tempo, tu comentou, né? A gente tem trabalhado bastante, vários alunos meus
trabalho com uma espécie de melanophrenius, um sapinho de barriga vermelha, né? O sapinho admirável, e já faz 10 anos que a gente monitora a população com fotografia do ventre. Então, a parte essencial do trabalho é fotografar os sapinhos, né? Foi um trabalho desenvolvido principalmente pela Michele Abadi, que agora é doutora, começou lá com IC, trabalhando com isso, agora já é doutora formada, segue trabalhando com a espécie. Ela tem um banco de dados e a gente consegue identificar animais, inclusive ela conseguiu identificar por fotografia, agora recentemente, animais que ela tinha fotografado há 9, 10 anos atrás. Então a gente está, né, conseguindo ver, acompanhar esses animais por muito tempo, usando basicamente fotografia, mais nada. Então, eu não consigo me imaginar sem isso, e algo que eu comecei a aprender a gostar de fazer também, super importante, e que eu gostei muito de ver quando a gente conversou sobre isso nos teus cursos, né, que tu fala bastante sobre isso, é a gente registrar o trabalho de campo também, os bastidores, eu tento fotografar meus alunos trabalhando, e às vezes eles vão fazer a apresentação deles e eles não tiraram fotos dele. E esse eu tirei, é muito importante, e como é importante a gente ter isso para mostrar como é feita a ciência, né? Os bastidores chamam, às vezes, tanta atenção quanto o objeto do que vai se falar. Isso é incrível, né? Incrível. E até a gente, se a gente for se dar em conta, quando a gente vê um documentário, todo mundo quer ver lá aquelas cenas finais lá que mostram como é que foi feito, quer saber como é que aquela imagem foi capturada, como é que a pessoa faz tal coisa. E a gente não pode esquecer de gravar isso quando a gente está fazendo nosso trabalho, porque às vezes a gente está sempre ali, né? Thomas sabe disso, né? Também faz ciência. A gente às vezes está no campo, é uma correria, é muita coisa, muito dado para pegar, pouco tempo para fazer, então se tu esquece, tu sempre se arrepende. Aí depois tu vai falar sobre aquilo, tu diz, não fiz uma imagem mostrando como que eu estava usando a metodologia. E cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso também. E isso, eu acho que hoje, não só a imagem que a gente coleta como dado básico é fundamental, mas a imagem que a gente coleta de como a gente fez, de como a gente vai divulgar o nosso trabalho, é parte essencial também, porque concordo. Quem faz ciência acompanha hoje, sei lá, no Brasil eu acho que talvez um pouco menos, mas de uma maneira geral, a comunidade científica, por exemplo, usa redes sociais como o Twitter e divulga lá os seus trabalhos sempre, a gente encontra, tu consegue acompanhar os principais cientistas do mundo, publicam um artigo, divulgam ali, colocam imagens, muitas vezes imagens que nem estão nos artigos, né? Divulgam vídeos, então, assim, isso faz parte também, essa forma de apresentar o trabalho que a gente faz, divulgação no mais amplo sentido, né? Tanto para a própria academia, quanto para fora, para as pessoas entenderem também a ciência que a gente faz. Eu acho que hoje é uma parte essencial. Não consigo imaginar não coletando essas imagens, assim, para poder mostrar o trabalho que a gente faz. E falando um pouquinho sobre essas revistas científicas, né, eu me lembro que no início, eu fiz comecei o doutorado em 2011 e terminei em 2016, tá? Eu me lembro que no início de 2011 a gente já tinha alguns artigos ali, tipo fotografias, e entrei em contato com a revista científica que eu então estava interessado em publicar, e eles perguntando se, olha, vocês aceitam vídeos? E eu disse, não, no momento não, mas a gente está em fase de transição. Ao contrário, já em 2015, por aí, quando eu já estava, né, publicando uma coisa incrível, praticamente todas as revistas já tinham, então, né, nos seus sites, a possibilidade de colocar como material adicional dos artigos fotos e vídeos. Né? Uhum. E, algumas solicitam isso, inclusive, sim, né? Hoje solicitam, várias revistas importantes solicitam um vídeo, porque aumenta a visibilidade e o impacto da pesquisa, que é algo que as revistas querem, né? A gente também. Tu já viu algum vídeo trailer que estão começando agora? Vídeo trailer é um chamado de uma publicação científica. Então, eles fazem 1 minuto. Olha, um trailer antes da publicação, então, para justamente passar para, enfim, jornalistas, para mídia, antes, para eles ir preparando, então, para o dia, né, de lançamento do artigo. Então, a percepção de que isso funciona também dentro da própria academia. É um artigos chamado, que né? tu divulga, é um chamado. Bem forte. Claro que às vezes uns exageram, assim, né, assim, trilha sonora sabe, na percepção do tudo, né? Fazer aquele vídeo, assim, meio hollywoodiano. Mas é claro que daí entra na questão de como abordar, né? Então, eu acho que como é científico, a gente tem que manter um padrão, né? Não dá para
pelo menos na minha opinião, né? A gente não pode extrapolar muito, né? A gente tem que manter um Sim, profissionalismo, né? sim, tem que cuidar para não se render É, ao sensacionalismo cada vez mais comum nas redes sociais. Não é isso, eu acho. A gente não tem que não, se não. afastar É, é, da seriedade, ou seja, porque a sensacionalismo acaba, às vezes, tentando vender algo que não é exatamente aquilo, né? é, Não, é. não pode ser um clickbait, né? Não pode ser algo só Não, para te não, fazer não. ir lá olhar. Não, Eu acho que tem que ter não. uma qualidade, mas tem que ser honesto, tem que ser, né, verdadeiro, né? Isso, isso. Não dá para exagerar, né? É. E mas eu sempre tem alunos que me perguntam assim, mas aquela pergunta de início de curso, assim, olha, qual material que tu usa, qual tua câmera, como é que tu faz isso, como é que tu tira, de repente uma foto com um foco, aquela foto bem focada, né? Cuidar para não borrar. Qual o material que tu mais frequentemente usa, assim, o que tu costuma, vamos dizer assim, levar a campo quando tu vai a campo? Sim. A gente sempre quer levar mais do que consegue carregar normalmente, né? Esse é um dos problemas de querer tirar, levar o equipamento para campo junto com o trabalho de campo, que a gente já tem que levar um monte de coisa, né? Durante o dia, normalmente, dependendo do local, eu levo normalmente a minha máquina, que eu tenho uma, uma lente uma máquina full frame, e eu troco de lentes, acho que basicamente é isso. Durante o dia, eu levo ou uma tele Uhum. para fotografar, ou uma mais versátil, assim, com uma grande angular, dependendo meu objetivo é mais fotografar os alunos trabalhando, a ciência sendo feita, né, e a paisagem. E normalmente à noite eu saio com a minha macro, e aí precisa levar mais equipamento, precisa levar os flashes para conseguir isso. Então depende muito, né? Eu acho que o objetivo ali, e raramente eu consigo sair com várias lentes ao mesmo tempo quando eu estou fazendo o trabalho. Eu só consigo sair com várias quando eu estou indo para fotografar algumas vezes, né? Já aconteceu algumas vezes que eu saí com os meus alunos e eu avisei eles, ó, hoje eu não vou ajudar no trabalho, eu tô indo para fotografar, daí eu consigo levar tripé, Uhum. várias É, lentes, né? Porque isso pesa bastante, né? Então, uhum. alguns campos a gente tem que caminhar muito, né? Os acessos são difíceis, então muito difícil levar tudo. Mas é um jogo ali entre para os animais pequenos que eu fotografo, né? Anfíbios, répteis, o ideal é uma lente macro dedicada. Eu uso uma macro 105. Eu Uhum. até tenho ela aqui. Essa aqui é meu principal instrumento de trabalho aqui, ó. Thomas. Essa Nikon aqui é uma Nikon 700 D750 e essa aqui é a minha lente Louca. macro. É o que eu mais uso, né? Mais os flashes para permitir capturar a imagem, né, dos animais pequenos. Mas é um equipamento pesado, né? É um equipamento que não Ah, é sim, é. toma bastante peso. Se for levar um tripé, então algo que normalmente eu não levo, que é bem importante para algumas situações, mas para o meu caso de flash, eu não costumo levar um tripé porque eu fotografo com flash e ali aí acaba que não é tão problemático assim a estabilidade nesse caso, ainda mais com as lentes atuais, Isso é importante. que tem estabilização de imagem. No passado não tinha, né? É, Então a gente sempre tinha que levar mais um tripé. é. Mas, E tu tem umas fotos assim fantásticas, por exemplo, essa que está em cima do teu ombro aí, dessa serpente atrás. Eu não sei se ela está no monitor de TV ou é um quadro. ela tá nos meus monitores aqui Tá, no meu mas computador. enfim, tu tem uma variedade dessas fotos assim, que tu não pega todo o indivíduo, mas tu pega só o rosto ou as Uhum. escamas, né, ou assim um detalhe. E Detalhe. geralmente todo fundo é escuro. Tá? Como é que tu faz essas fotos? Tu faz durante a noite? Tu faz em estúdio? Estúdio, eu digo, né? É, Que tem umas caixinhas hoje em dia, aham, né? Que tu pode sim. simplesmente colapsar elas, leva como se fosse prensadas, daí até na própria, tá no, Aqueles estúdios bem portáteis, né? bem importante, daí tem umas Eu luzinhas não tenho um LED. desses. Eu preciso comprar um desses, mas eu não tenho um desses. É mais uma coisa para carregar, né? Mas Esse é mais uma coisa, né? Então, É. A gente, essas fotos, eu uso basicamente a lente macro, com o flash bem próximo do objeto, e aí com uma abertura bem pequena,
então que eu consigo, então eu tenho que usar bastante luz para fechar muito, então a gente consegue uma profundidade de foco bastante grande no objeto, e o resto da cena fica fora de foco e escura, né? Então, porque como ali eu estou usando muito próximo, acaba, depois do animal acaba ficando. Algumas das fotos minhas que eu mais gosto são essas de detalhes, assim, de serpentes, de anfíbios, quando a gente pega um detalhe. Quase sempre eu faço uma foto inteira dos animais, porque elas são úteis para usar nos trabalhos, para mostrar com o animal. Mas eu tento sempre tentar fazer uma foto de detalhe dessas, que são as que me dão mais prazer de ver depois, e que são as Eu de acho essas detalhe. fotos incríveis, assim. Quando tu coloca ali no teu Instagram, eu acho incrível. Detalhe, assim, que a gente consegue pegar, né? Isso. E E é incrível como elas funcionam, Thomas, para desmistificar o medo que as pessoas têm desses animais. Quando eu dou palestras para fora da academia, ou mesmo para acadêmicos que não são da área, né? Por exemplo, no caso de serpentes, que as pessoas morrem de medo, anfíbios, as pessoas têm medo e nojo. Quando elas veem de perto esses detalhes, elas começam a olhar de um jeito que elas nunca olharam para esse animal. E elas começam a perceber beleza em animais que elas imaginavam ser feios ou ser asquerosos, né? A gente vê as pessoas usando os piores adjetivos para os animais. Mas quando elas veem detalhes, principalmente essas fotos macro em detalhe, elas percebem texturas, percebem brilho dos olhos, percebem uma série de coisas, cores, né? Que elas nunca imaginaram que esses animais tinham. E isso funciona muito. Eu acho que essa quebra uma barreira ali e a pessoa percebe uma beleza e aí começa a se interessar de um jeito diferente. Então, eu sempre exploro muito essas fotos, que eu uso pouco elas em artigos, por exemplo. São fotos que eu uso muito pouco, né, na hora de apresentar uma espécie, num artigo, uma coisa assim. geralmente tu Mas tem são que as que botar mais todo o indivíduo, né? todo indivíduo, né, pegando um pouquinho de ambiente, né, mas acabo que essas funcionam muito para apresentar as espécies, para falar de diversidade, para falar de problemas de conservação. Então, é muito importante quando a gente fala de conservação de animais que as pessoas têm medo, né? Não é a mesma coisa de falar de espécies que as pessoas já estão acostumadas a ter. Então, eu gosto muito de falar de conservação de anfíbios e répteis, porque é um grupo que não faz parte, né, daquela fauna que já aves e mamíferos que as pessoas já têm um carinho inerente. São animais que as pessoas É, normalmente têm medo, né? Então, tu tem que falar, às vezes, de conservação de serpentes que são peçonhentas, de anfíbios que as pessoas morrem de medo, que alguns têm toxinas. Então, tu precisa quebrar isso na hora que tu tá falando. E essas fotos aí funcionam bastante. legal Quanto saber aonde disso. fazer, E, Thomas, depende, assim, por exemplo, essa foto aí eu fiz em ambiente aberto, mas não na natureza. Esse animal foi levado para o laboratório, mas a gente levou ela para um local com luz natural. Isso foi feito com luz natural, mais o flash uhum. para completar. Mas como a gente usa o flash bem de perto, consegue ter uma luz suficiente, aí eu uso uma abertura bem pequena, então o fundo fica mais escuro. Mas isso aí é na universidade que eu fotografei. Então, muitos animais pequenos como esses são bem difíceis de fotografar direto na natureza, porque eles não ficam ali esperando, eles não ficam. É bem difícil, né? A gente tem que Então a ter gente levar precisa, para um ambiente mais controlado, né? Então, tem que levar. é, Muitas vezes eu saio do ambiente levando um pouquinho do ambiente. Então, sei lá, eu levo uma pedras do ambiente, levo um pouco de areia do ambiente para conseguir simular o ambiente num local um pouquinho mais controlado que a gente consiga fotografar. Mas já teve a oportunidade de, em alguns locais, que eu tinha um trabalho que a gente não precisava coletar os animais muito, então a gente não, era mais leve o campo, e eu ficava fazendo foto no ambiente, e é incrível. Fazer foto de anfíbios, por exemplo, teve um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer por várias vezes, quando eu ainda era pesquisadora lá na Fundação Zoobotânica, e algumas das fotos que eu mais gosto de anfíbios, eu fiz na natureza mesmo, local, sem pegar os animais, fotografava lá. Então, tu consegue pegar comportamentos que tu não consegue depois fazer com que eles repitam. verdade. Então, por exemplo, É. anfíbios cantando, né, vocalizando os machos, com o saco vocal distendido. As minhas fotos desse tipo foram feitas na natureza com o animal no local que ele estava, onde eu encontrei, né? Às vezes a gente dá sorte também conseguir fotografar serpentes no local que ela está, mas esses animais pequenos são um desafio. Alguns tu consegue, mas tu corre o risco de que ele dê um salto e tu perca ele, vai É, embora, né? é, E outros são praticamente impossíveis de fazer, porque eles não param quieto, a gente tem que ter algum nível de manipulação. Aí algo que a gente tem que decidir aí se vale a pena manipular, dependendo do animal que vai pegar, da importância da foto, do que tu quiser pegar. Então, algumas são feitas em estúdio,
dentro do laboratório ou no local que a gente está trabalhando, mas na natureza é ótimo. Sempre que eu posso, eu fotografo no local mesmo, né? Tento fazer isso no local. Não, mas tu sabe que, bom, tu já fez o curso, né, e comigo, assim, até para dizer que tu já foi meu aluno, né, olha só. Já fui, Que bom. já fui teu aluno, então. Mas, mas sabe que essa parte da ética, assim, que tu menciona um pouco, assim, quando é que a gente vai pegar o animal para fotografar, quando é que a gente vai fotografar ele ao natural, é importantíssimo, né? Então, eu também, quando eu faço as minhas fotos, eu evito, assim, eu não... Às vezes chega ao ponto, assim, que se eu não posso fazer o natural, eu nem pego. Aí eu prefiro deixar o bicho, o indivíduo ali, na sua vida normal, e não interferir, né? Mas é cada vez mais importante de ter essa preocupação com a ética, e uma coisa que eu percebi ao longo do tempo. Ao longo do tempo, a fotografia se popularizou, né? Acho que todo mundo hoje tem uma câmera no seu smartphone Isso. E atualmente tiram fotos excelentes, né? É. A gente consegue tirar fotos excelentes, inclusive foto macro até. E há um tempo atrás, quando a gente fazia, por exemplo, a gente gosta muito de levar no nosso laboratório, nas disciplinas de graduação, por exemplo, os alunos para campo. E basicamente era eu fotografando, então a gente pegava algum animal, eu mostrava, eu fotografava, depois passava as fotos. Hoje em dia, todos os alunos querem tirar uma foto daquele animal. Então, várias vezes nós tivemos que conversar sobre isso. Né? Então, pega um sapinho, ele recebe, sei lá, 100 flashes numa noite, porque todo mundo quer tirar a foto, todo mundo quer tirar junto, né? Então, isso é algo que não era uma preocupação tão grande no passado, em termos de... Hoje em dia, quando a gente faz um trabalho desse, a gente tem que ter... pessoal, né? Vamos todo mundo tirar foto, vamos alguém tirar foto para... Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pesar, porque os alunos tirando foto, por exemplo, eles também divulgam nas redes sociais e também geram um engajamento a respeito daquele animal, isso é interessante também. Então, também tem um retorno. Claro, Mas tem uma troca, a gente tem que né? se preocupar com isso. Claro, né? Mas, claro, a gente sempre tem que colocar na balança e ver o que mas em geral, assim, pelo menos na minha opinião, aí eu acho que a gente sempre tem que priorizar, assim, o bem-estar do indivíduo, bem-estar do ambiente até, né? Isso. Então, Porque sempre tem alguma... Não é totalmente inofensivo para o animal. A gente gera algum estresse, a gente dispara flash de perto, a fotografia macro, então, sem iluminação próxima é muito difícil de fazer, isso certamente incomoda, então, é algo que a gente tem que botar na balança, né, o retorno que aquilo vai estar dando, né, para a espécie, para a ciência, para a divulgação, para a conservação, e, em geral, eu acho que tem, mas a gente vê também muita fotografia que provavelmente não traz nenhum benefício para a espécie que está sendo fotografada, para o indivíduo, então isso não vale a pena. Então, eu acho importante. E outra coisa a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não vai fotografar na natureza, né, Tom? Então, assim, a gente vai simular um ambiente, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que o ambiente está ok, mas quando tu conhece aquele ambiente, tu olha uma foto, às vezes, essa pedra não tem, essa rocha não tem nesse local, sabe? Usou uma rocha que estava no laboratório, sabe, não tem nada a ver com o ambiente, né? Uma vez me chamou muita atenção porque eu fui fazer uma foto daqueles lagartinhos do gênero Liolemos, lagartixas da areia, e a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma espécie que ocorre nas dunas marinhas e outra que ocorre nas dunas interiores da Lagoa dos Patos, né? Ambas vivendo na areia, mas a areia é completamente diferente. E quando eu preciso fotografar isso, eu sempre trago a areia correta. E um dia eu fui fotografar um desses lagartinhos, e eu não tinha areia, não era no meu laboratório, era num outro laboratório. E eu pensei, não, mas a gente tem areia aqui. E era a areia de praia marinha, e a espécie era... Quando eu botei aquele bicho em cima, eu falei, não dá pra fazer essa foto. Não combina. Não combina. Quando tu compara as fotos que tu tem na areia correta, tu vê que o animal, ele tem basicamente a mesma cor da areia, cada espécie, né, é um pouquinho diferente. Se tu troca de areia, tu olha aquilo, não, eu não posso tirar essa foto, isso não vai ter nada a ver. Melhor eu tirar num fundo branco, então. Mas tu vê assim, para o leigo não ia nem notar, né? Se fosse de repente usar, não ia notar. Não ia notar. Mas como é importante a gente manter essa veracidade científica, né? Porque provavelmente se tu tirasse essa foto e algum colega da área olhasse e ia ver, olha, isso aí não está combinando. Tem uma coisa errada aí, né?
E é isso, assim, a gente às vezes não escapa disso. Por exemplo, com filmes rápidos a gente recebe muito material. Tradicionalmente as pessoas levam para identificar, né? Principalmente serpentes que têm medo, chegam nos laboratórios. Então, Sim. às vezes tu tem que fotografar com o que tu tem, o animal que vem da natureza nem sabe onde é que estava exatamente. Então a gente faz. Um outro tipo de fotografia que eu acabei começando a fazer, porque eu achei que tinha um retorno bastante interessante para divulgação também, é em fundo branco, que é algo completamente fora do ambiente, onde tu elimina completamente o ambiente, mas que às vezes funciona muito para chamar a atenção justamente dos detalhes, as fotos de detalhe, né, chama atenção, tá só o animal ali, e tem uma utilidade diferente, mas tem a sua função. Então, muitas vezes, quando eu posso, eu fotografo num fundo branco, e depois fotografo, né, simulando o ambiente, quando eu não pude fotografar no ambiente, né? Eu percebi que é bem Eu vi até que interessante. na página do laboratório tem, né, uma foto fundo branco ali do Eu sapinho acabei atentado, usando fotos em fundo né? branco para Fica fazer a muito boa. página. Daí é o que tu falou, destaca então o indivíduo ou o objeto que tu quer mostrar, Isso, tu tá né? tirando o ambiente completamente e acaba gerando um foco muito grande né? Mas é uma fotografia limitada para isso, assim, tu tá tirando dali o ambiente. Por isso que sempre que eu posso, eu gosto muito de fazer no ambiente, porque tu traz muito mais informação, né? Legal. E às vezes tu percebe informação na foto que tu não tinha visto no ambiente, né? É, Isso é incrível também. Tu é. percebe coisas ali, depois tu vai ver, e tu percebe ambiente, onde que ele estava, detalhes que tu não tinha visto É. na hora que tu estava tirando a foto. E, bom, Márcio, rapidinho, a gente já está, assim, meio que estourando o horário aqui, pelo menos o A planejado, conversa tá mas, muito boa. assim, ó, às vezes eu fico pensando, assim, volta e meia eu lendo, e, assim, se tu pudesse voltar atrás e dar, de repente, 3 dicas para ti quando estivesse iniciando a fotografia, o que de repente tu chamaria atenção, assim, o que tu gostaria de repente ter Para quem está aprendido mais começando, cedo? eu acho que o que eu aprendi de mais importante e eu tento passar para os meus alunos quando eu vou falar sobre fotografia é dominar o teu equipamento é mais importante do que o equipamento em si. Normalmente as pessoas subutilizam o seu equipamento, ou seja, elas precisam gastar muito mais do que elas realmente precisariam, porque elas não dominam completamente, né? Então, eu acho que tu dominar teu equipamento é talvez minha primeira dica. Se tu vai fotografar natureza, então, como a gente faz, tu tem que dominar mais ainda, porque as condições não respeitam, não é como tu tá controlando a luz, tu não tá controlando o vento, tu não tá controlando o teu objeto, não tá parado ali, né? Não é um modelo. Ao contrário, normalmente ele quer fugir de ti, né? É, Então, se tu tem que dominar para diferentes fotografias, muitas vezes eu falo, o pessoal diz, qual é a melhor abertura e velocidade? Eu falei, depende, tu tá fazendo foto macro, tu tá querendo pegar um passarinho que vai parar segundos na tua frente, né? Até o pessoal diz, tu sempre fotografa em modo manual? Eu falei, olha, quando eu tô andando com a câmera por aí procurando uma coisa, às vezes eu boto no automático, porque eu preciso apontar e tirar uma foto. E eu não dá prefiro tempo de que a pensar, né? câmera não dá tempo de pensar, né? Agora, Uhum. se eu estou fotografando passarinhos no local e já está fotometrado, tudo bem, mas às vezes eu boto a máquina no automático se eu vou ser pego de surpresa. Então, tudo depende. Eu acho que isso vai de tu dominar a tua máquina. Se tu tiver que pensar na hora que tu está fazendo, o animal vai embora, por exemplo, né? É, Aquela luz que entrou de repente ali, um raio de sol, se sumiu, tu já foi. perdeu, o sapinho pulou e mergulhou. Então, dominar o equipamento faz com que tu gaste menos dinheiro e faça fotos melhores. E tu consiga pegar momentos que tu não pode pensar muito. Acho que seria minha primeira dica, assim, porque a gente que gosta de foto também acaba gostando de equipamento, né, Thomas? Sim, é. E é um universo que Sim, é um não perigo tem isso limite, daí. né? Não Porque tem se tu, limite os não tem preços, limite mesmo. né? Então, Então, não, agora por último eu comprei um drone, finalmente, né? Então até então tinha uhum, usado assim de outros e tudo, mas claro, é um custo, mas tu a longo prazo tu ganha, né? claro, Ou claro. vamos dizer assim, ganha em qualidade de imagem, em variedade de imagem, até fazer principalmente para filmagem, né? Acho que Eu tô fotografia também é ansioso por legal. comprar um para mim. Eu tô ansioso por um drone. Pois é legal assim, por exemplo,
para fotografar aquela visão aérea, né, do ambiente que a gente está fazendo a pesquisa, ou do ambiente que está filmando, o que a gente está. Mas é um custo, é claro, né? Mas por isso que eu sempre falo muito disso. Eu comento com os alunos, uma das primeiras coisas que eu digo, porque eles querem saber qual equipamento precisa, eles acham que tu faz a foto boa porque tu tem uma máquina muito melhor. E até hoje, eu acho que assim, as melhores fotos que eu acho que eu fiz foram com a minha máquina mais simples, mais antiga. Porque eu dominava bastante ela, funcionava bem para macro, era uma dessas point and shoot, que eu tenho até hoje ela, faço fotos com ela, e obviamente ela tem 5 megapixels, é bem antiga, mas eu aprendi a dominá-la bastante, assim, e eu ainda estou aprendendo a dominar a minha máquina mais nova, então isso é algo que eu sempre falo. Agora, claro, que equipamentos melhores podem fazer fotos melhores, mas tu tem que dominar eles, né? A minha outra dica que eu sempre dou, quando os alunos querem gastar dinheiro, as lentes são normalmente mais importantes do que a máquina. E normalmente eu acho que eles invertem isso, acabam gastando bastante numa máquina e que vem com uma lente que não tira todo o potencial que aquela máquina tem. E acaba que não vale a pena. Claro que tudo junto é muito caro, mas eu digo, as lentes são mais importantes, né? A qualidade da lente faz muita diferença. Nossa, faz muita diferença. Não, é isso que eu costumo falar também, assim, a câmera não importa tanto, né, mas importa a tua percepção, principalmente também o domínio da câmera que tu tem, né, e o domínio desses elementos, né, muitos dizem tríade, né, que é a velocidade do obturador, a abertura, o ISO, né, eu até diz assim foco, porque a gente também muitas vezes assim usa aquele foco, principalmente quando a gente está tirando fotos e filmando espécies. Geralmente o foco tem que ser no olho, né? Regra geral. Tá? Então, às vezes a máquina escolhe, deixando no automático, escolhe o foco em outra estrutura, principalmente se a gente está tirando fotos próximas, daí tu estraga, né? Estraga a foto, estraga a filmagem. Então, esse domínio, com certeza, essa é a dica que eu daria para mim mesmo também quando eu estava começando. Eu também, era isso. Dominar teu equipamento quase, pelo menos, a gente que, sabe, fotógrafos profissionais, acho que dominam bem seu equipamento e tiram o máximo que pode daquilo ali, por isso que vale a pena para eles, às vezes, fazer upgrade mais rápido, né, de equipamento, mas a maioria das pessoas que eu conheço que faz fotos como a gente, assim, ou, né, como eu, cientistas que gostam, assim, não dominam totalmente seu equipamento e acaba que podem fazer melhor com seus equipamentos. Então, para quem está começando e que dinheiro é um problema, eu digo, tu não precisa ter a máquina mais cara e a última máquina para fazer fotos muito boas. Eu acho que essa é a principal dica, dominar. E outra dica que eu acho... Não, pelo contrário, a gente pode investir, de repente, não vou nem investir economicamente, mas investir em, de repente, aprender a fazer cursos, assistir vídeos online sobre fotografia, usando a própria câmera do celular, que hoje em dia qualquer câmera aí tem uma definição muito boa, né? Qualquer aparelho de celular tem A maioria permite hoje que tu faça controles manuais para testar, quase ninguém usa, mas eles estão ali, né? Tu pode controlar uma série das funções daqui. E depois que a gente tem um pouquinho melhor essa ideia de como fazer, daí sim a gente pode fazer uma breve pesquisa ali, porque tem tanto equipamento também, né? Não é só marca de câmera, mas dentro da mesma marca tem tanto equipamento. Comprando equipamento tem tanta lente objetiva, então é complicado mesmo. Quem está começando assim se perde. E né? Algumas a maioria das marcas, né, tem algumas máquinas muito caras, mas que essas máquinas são muito caras porque elas acrescentam uma série de coisas que às vezes a gente não vai precisar, ou que um iniciante definitivamente não vai precisar, que tem a ver com a robustez, né, a velocidade, que funciona muito bem, às vezes, para um fotojornalista que está lá com a máquina em condições bem ruins, batendo a máquina, tirando milhares de fotos por reportagem. Claro, aí precisa uma robustez, que a gente cuidando de uma câmera um pouquinho mais barata consegue. Então, vale a pena, às vezes, por investir mais numa lente e menos no corpo, não precisa ser, eu acho que isso, né? Verdade. A outra dica que eu dou bastante treina nas situações fáceis, não deixa para achar que tu vai treinar nas situações difíceis, né? Vai tentar fotografar ali na natureza, numa situação super difícil. Eu digo, treina. Eu levo sempre na minha caixa do equipamento
um sapinho de plástico, por exemplo. Quando eu quero treinar configurações, eu boto ele em cima do local, ele está ali paradinho, meu sapinho de plástico, eu fotografo ele, testo uma série de coisas, boto até na luz ambiente que eu estou fotografando, e aí depois eu vou tentar fotografar com um sapo que pula, né? Depois eu vou tentar fotografar uma serpente que não para quieta. E a mesma coisa para tudo, para tele, principalmente, né? Testa no jardim de casa, testa em coisas muito mais simples, para tu dominar teu equipamento, para tu dominar também a técnica de fotografia que tu vai usar. Então, além do equipamento, né, dominar a técnica que tu vai usar em situações fáceis, porque eu sempre brinco, eu tenho uma série de bichinhos de plástico, mas eu tenho várias fotos, eu já até postei no Instagram, pessoal, algumas coisas, que bicho é esse? Não sabia que era, eu estava tirando uma foto de um desses animais que eu uso para testar a profundidade de foco. Então, vai dar um monte de flachaço em cima do animal? Não, testa ali numa coisa parada, é uma né? ótima dica. Ou eu tiro foto da tampinha da lente, eu boto a tampinha da lente no local, tiro um monte de foto, olha, é isso que eu quero, essa profundidade. Não vou ficar fazendo isso com o animal antes do tempo, então, e são coisas simples, né? Testa antes, testa no fácil, Claro, para depois ir fazer a foto que tu precisa de agilidade, conhecimento mais rápido, né? É mais difícil fazer lá na situação de estresse, de velocidade, aquela foto que tu gostaria, treina antes, né? Não, isso também é um diferencial do amador para o profissional, vamos dizer assim, né? Então, tá preparado para as condições que vêm, principalmente quando a gente está a campo, né? E principalmente também quando não tem uma pessoa fotografando, filmando, exclusivo no projeto, quando a gente vai a campo, isso. A gente tem que ser multifuncional, né? Tem que fazer de tudo, tanto projeto quanto fotografias, quanto pensar. Então, quanto mais automático a gente tem isso, né? E a memória muscular da fotografia é melhor, né? Isso. Com certeza. Né? Tu sabe qual dedo mexer, isso, né? Ali assim, não precisa pensar, não precisa olhar, né? Não dá tempo de ficar olhando onde é que tá, porque tu olhou às vezes ali onde é qual botão tu vai apertar, o bicho já pulou, né? O momento já passou, né? Então, isso vem de dominar o teu equipamento. E isso é fundamental. E é bem isso que tu falou também. Essa sensação que eu falo, tu falou lá no início, né, que achava que as minhas fotos eram profissionais. Mas eu não sinto por conta de que a gente faz isso em paralelo com aquilo que, né, tu tá pensando no animal, tu pensando no que tu vai fazer com ele, no dado que como tu vai usar. Então tem aprendido ao mesmo tempo. Quando pega uma máquina nova, eu não tenho mais um tempo só para dedicar a ela, né? Eu, ao mesmo tempo, estou pensando na ciência, então, acho que essa é uma diferença de sensação que eu tenho, assim, né? Eu preciso fazer as fotos, mas ao mesmo tempo eu estou ajudando a coletar o dado ali, né? Tá no campo, como eu te falei, eu não posso levar meu tripé, o meu melhor tripé, porque não vou conseguir carregar na mochila, eu vou ter que levar parte dos equipamentos da pesquisa, né? Então, fica naquele limite de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas dá para fazer boas fotos, dá para registrar os momentos, dá para trazer muita informação que serve para a ciência, para a divulgação, para a educação, né? Então, com certeza. E para mim é muito gratificante, eu gosto muito, é uma parte que eu gosto. Assim. É um pouquinho de hobby. Sim, não, para mim também, além de hobby, profissão agora, né? Então, mas é gratificante mesmo. Márcio, quem tiver mais interesse de saber mais sobre tua pesquisa, sobre o teu trabalho, ou até, assim, ver as tuas fotos, né? A gente falou tanto nelas aqui, mostrei algumas já durante aqui o nosso bate-papo. Nós vamos mostrar mais algumas agora no final também. Mas tu tem... onde eles podem buscar essa informação? Eu, há um tempo, comecei esse perfil do Instagram, que tinha comentado no início, né? Para mim foi interessante, assim, começar, foi uma forma de buscar minhas fotos e eu mesmo curtindo as minhas fotos, e eu tenho um perfil que é dedicado a só isso, eu só coloco lá imagens de natureza, vai ter muito anfíbio, muito réptil, mas tem aves também que são incríveis de fotografar, né? Bastante paisagem, então o meu perfil do Instagram é onde dá para ver as minhas fotos antigas e algumas atuais. Recomendo. Esses dias até mencionei o teu perfil para minha mãe. Minha mãe é fotógrafa amadora. Então ela já está te seguindo lá também. Ela achou incrível. Eu vi que ela está me seguindo lá. Isso. Eu vi ela lá. E é um perfil que eu uso só para isso, assim, mas eu achei... Legal. Talvez é uma rede social que tem outras funções também, né, que eu nem não gosto muito, mas eu acho que ela é boa para fotografia, para imagem, assim, né? Com certeza. E eu uso ali como uma foto e
para isso. Sobre as minhas fotos é o local mais fácil de acessar e eu curto bastante colocar ali as imagens. Beleza. Mas, então tá, mas, bom, infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui, eu quero tornar esse vídeo, esse bate-papo muito longo, eu acho que a gente, com certeza, tem muito mais o que falar, de repente até para mais adiante a gente faz um bate-papo número 2, mas quem quiser saber mais sobre o Márcio, sobre a pesquisa, sobre o laboratório de herpetologia, ciência, vídeos, fotografias dentro dessas áreas, então entra nesses endereços que apareceram na tela aqui, e vale a pena, tá? Muito bonitas fotos do Márcio mesmo. E muito obrigado, Márcio, por ter aceitado esse convite, né, participado desse bate-papo. Pena que não dá para prolongar, mas enfim, a gente pode fazer em outra ocasião que eu mencionei. Tá? E aqueles que se interessarem, então, mais sobre fotografia e vídeos, tá? Então, pode dar uma olhada também na nossa página do The Natural Made. Então, ali a gente tem algumas informações, tem material, e é justamente isso que a Natural Media trabalha, né? Então, é ciência, educação, meio ambiente e mídia, né? Seja fotografia, seja vídeo. Então, deem uma entrada na página lá e confiram um pouquinho do nosso trabalho, que tem também bastante coisa a ver aí com o que a gente falou aqui com o Márcio, tá? Mas é isso, então, tá? E, bom, nós vamos terminar então agora aqui o bate-papo. Valeu mesmo, Márcio, e sucesso nas tuas pesquisas e trabalhos, e continue postando fotos tão bonitas assim. E tu faz uns vídeos também muito bons, de repente, né, claro, Começando. Vídeo um pouquinho, tu tem que, de repente, editar e tudo, né, para fazer aquela história, então um pouquinho mais, de repente não sobra tanto tempo, né, mas também é uma ferramenta legal. E, pessoal, fotografe, filme, tá? Então, vocês já viram vários exemplos aqui do Márcio, e dediquem um tempo para aprender isso daí que vale a pena, vocês vão ver que recompensa, tá? Então, vocês vão enriquecer ainda mais trabalho, pesquisa, né? Até a parte da graduação, né? Registrando os próprios cursos, né? Como o Márcio fez, como eu fiz também, né? Durante a graduação, tá? E aproveitem para divulgar, comunicar, né? Passar adiante esse conhecimento desse material, porque a gente está precisando hoje em dia que a ciência seja mais popularizada, não fique só dentro dos meios acadêmicos, mas que todo mundo tenha acesso ao que se faz dentro da universidade e dentro da pesquisa, né? A gente tem que informar o que a gente faz, né? A gente não, dentro da pesquisa, dentro da universidade, a gente não fica só de perna para o ar, não. Pelo contrário, né? Então, é complicado, muitas vezes, a maior parte das vezes, mas é, de certa forma, gratificante também, porque a gente sabe que está contribuindo, então, para de repente, para uma sociedade, um mundo melhor, né? Últimas palavras, Márcio. Muito obrigado, Thomas, pelo convite. Gostei muito da conversa e foi muito legal, fiquei muito feliz de ser convidado. Eu gosto muito aqui. do... Só um pouquinho. Quer aparecer também no bate-papo aqui? Tá querendo conversar. Não, tá na hora da comida, por isso. Tá, desculpa, Márcio. Mas isso, muito obrigado pelo convite. Gostei muito dessa conversa, sempre que é para falar de diversidade, de fotografia, eu gosto muito. Eu gosto muito do teu trabalho. Acho muito importante esse trabalho que tu vem fazendo de trazer o audiovisual para dentro da ciência, né? Já tive a oportunidade de fazer o curso contigo, meus alunos adoraram o curso. Que bom, né? E é muito importante. Legal. E é isso, pessoal. Fotografe com ética e use essas imagens para divulgar nossa diversidade, né? E conservação, que eu acho muito importante. E também para se divertir, né? É algo que realiza a gente tirar foto, ficar curtindo e ver que a gente pode ir melhorando, né? Dominando mais o equipamento, as técnicas. É muito bom. E a biodiversidade é gigante, né? Fornece imagens incríveis para a gente. Muito obrigado, Tom. É meu prazer. E tem aquele dizer, né? Depois que a gente cria esse olho fotográfico para as coisas, a gente passa a ver o mundo de uma outra forma. Então, é isso que é legal também. Então, é isso. Acaba sendo um vício.
né? Mas, em termos de repente, de educação, é muito importante mostrar isso, porque as pessoas aprendem a olhar para a natureza. Mas, Márcio, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. E vamos ficar agora com umas imagens, então, do Márcio, algumas fotografias, então, que ele posta. Vocês podem ver essas imagens também no perfil dele no Instagram. E fiquem com essas imagens e terminamos por aqui, então, e até um próximo episódio do nosso The Natural Media Podcast. Tchau, tchau. Obrigado, Márcio. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau.